Você já se perguntou: será que o que comemos todos os dias pode afetar a nossa alma? A Bíblia nos lembra claramente que nosso corpo não é apenas uma estrutura física, mas o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,12, há um alerta profundo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O Senhor não nos alerta apenas sobre as ações, mas também sobre os hábitos silenciosos que nos aprisionam. Pare por um minuto e agradeça a Deus por este presente maravilhoso, o seu próprio corpo sentado aí. É obra das mãos dele. Cada um de nós recebeu esse corpo das mãos do Pai amoroso para que possamos servi-lo e glorificá-lo. Então, por que permitir que hábitos alimentares inconscientes nos transformem em escravos? Hoje começamos uma jornada de discernimento, identificando 4 grupos de alimentos que Satanás utiliza para enfraquecer o espírito. Mas antes de tudo, vamos nos concentrar na gratidão a cada mordida que seu coração diga em silêncio: obrigado, Senhor, pelo fôlego pelo coração que pulsa por cada célula viva em movimento. Querido povo brasileiro, você estaria disposto a fazer uma breve oração antes das refeições? Quando agradecemos e tratamos nosso corpo como o templo que ele é, estamos afirmando o governo do Espírito sobre todos os desejos da carne. É hora de despertar espiritualmente para que cada refeição não seja apenas nutrição, mas também um momento de adoração e gratidão ao Senhor. Você está pronto para começar a caminhar na verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. Você já sentiu que algo está te impedindo de se aproximar de Deus, mas não consegue identificar exatamente o que é? Talvez você pense em grandes tentações, em pecados óbvios, mas existe algo muito mais sutil, silencioso e enganador do que você imagina aquilo que você come todos os dias. A Bíblia nos ensina que o inimigo nem sempre aparece com rugidos. Ele age no silêncio nas coisas que parecem inofensivas, como um pedaço de bolo, um pacote de salgadinhos ou um copo de refrigerante aparentemente inocente. Você sabia que a comida é um campo onde a alma é testada? Um lugar onde Satanás usa o desejo para confundir a linha entre o físico e o espiritual. Não é preciso violência nem ações escandalosas. Basta um pequeno hábito repetido todos os dias para nos afastar da sensibilidade espiritual. O inimigo não precisa lutar com você dentro da igreja se já consegue te influenciar na mesa de jantar. A comida moderna não afeta apenas o corpo. Ela altera o espírito, as emoções e até a capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando deixamos a fome governar nossas decisões, perdemos gradualmente o domínio espiritual. Jesus nos ensinou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E você, está vivendo pela palavra ou está deixando que seu paladar determine seus passos? Querido irmão, querida irmã do Brasil, você está vencendo ou recuando nessa batalha silenciosa? Permita que o Espírito Santo ilumine seu entendimento para que perceba cada refeição é uma escolha: servir a Deus ou servir a si mesmo. E se hoje você decidir se levantar, assumir o controle em vez de ser guiado, então você não estará apenas mudando um hábito. Estará desbloqueando uma liberdade espiritual que talvez nunca tenha experimentado antes. Então, você está pronto para entrar nessa jornada. Você já parou para se perguntar: quem está habitando neste corpo que é meu? Em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia nos ensina: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Isso significa que seu corpo não existe apenas para comer, dormir e trabalhar. Ele é um lugar sagrado que Deus escolheu para habitar. No entanto, hoje em dia, muitas pessoas negligenciam seu corpo, permitindo que açúcar refinado, gorduras tóxicas e hábitos desleixados se infiltrem dia após dia. Um corpo cansado e desregulado
não prejudica apenas a saúde física, mas também apaga a percepção da presença de Deus. Como você pode ouvir a voz do Espírito Santo se sua mente está agitada por cafeína e açúcar? Deus não está pedindo que você seja perfeito. Ele está te chamando para limpar o templo. Cada refeição pode ser um ato de adoração. Cada escolha é uma oferta. Se você deseja restaurar sua intimidade com Ele, comece pela mesa. É ali que a renovação pode ter início. Deixe nos comentários: eu consagro meu corpo ao Senhor, se você estiver pronto para iniciar essa jornada de purificação do templo, para que o Espírito Santo possa encher e agir poderosamente na sua vida. Você já se sentiu inquieto quando falta aquele alimento de costume? Um café, um pedaço de chocolate, uma lata de refrigerante. Já disse: não consigo viver sem isso. Essa frase aparentemente inofensiva é, na verdade, a confissão de que você perdeu o controle sobre si mesmo. Em 1 Coríntios 6,12, a Bíblia adverte claramente: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque quando algo começa a te conduzir, ele já tomou o lugar de Deus em sua vida. A dependência nem sempre é visível. Ela não precisa ser uma droga ou um comportamento extremo. Às vezes, ela se apresenta com a doçura do açúcar refinado, ou se esconde por trás de um prato aparentemente inofensivo. Ela chega devagar, dominando suas refeições, suas emoções, suas decisões. E, de repente, você já não come para viver, vive para comer. Já não escolhe os alimentos escolhem você. Essas são as correntes invisíveis que Satanás usa para enfraquecer os filhos de Deus, obscurecendo sua clareza espiritual e roubando sua força interior. Pare e reflita quem está no controle do seu corpo. É você, feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, ou é um desejo cultivado silenciosamente? Não permita que aquilo que você ama se transforme naquilo que te escraviza. Deus concedeu a cada um de nós um presente sagrado chamado domínio próprio. É a capacidade de dizer não ao que pode nos afastar dele. Gálatas 5:22 nos ensina que o domínio próprio é um dos frutos doces do Espírito Santo. Quando você vive com domínio próprio, está sendo guiado pelo Espírito e não pela carne. Você pode quebrar essas correntes, sim, quando reconhece que o verdadeiro poder vem daquele que vive dentro de você. Você não está acorrentado. Foi chamado para viver livre em Cristo. E essa liberdade não começa com grandes decisões, mas com acolher o prato e o copo que você segura todos os dias. Está pronto para retomar o controle da sua vida? Você sabia que uma das provas mais claras de que o Espírito Santo habita em sua vida é a capacidade de exercer domínio próprio? Gálatas 5:22 nos ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E esse domínio próprio é justamente a habilidade de controlar desejos que parecem inofensivos, mas que podem nos afastar da santidade. Fomos chamados a viver não segundo impulsos, emoções ou desejos passageiros. Deus não quer que você seja guiado pela fome ou pelo impulso de prazer, mas que viva com uma mente desperta, um espírito discernido e um corpo disposto a obedecer. Por isso, o domínio próprio na alimentação não é apenas um bom hábito, é um ato de adoração. Quando você diz não a um alimento que te prende, está dizendo sim ao poder de Deus atuando em sua vida. Você está comendo porque tem fome, ou por causa de emoções. Está usando a comida para fugir, se consolar ou preencher um vazio na alma. Lembre-se só, o Espírito Santo pode preencher aquilo que é mais profundo em você. Quando comemos com domínio próprio, estamos andando na santidade que o Senhor preparou para nós. E nunca pense que isso é pequeno. Toda obediência ecoa no mundo espiritual. Quando você nega um hábito nocivo, não está apenas protegendo sua saúde, está declarando:
Meu corpo é templo do Espírito Santo, e não permitirei que ele seja manchado por práticas indignas. Isso é poder. Isso é vitória. Isso é a verdadeira liberdade. Comece hoje. Não espere por amanhã. Uma decisão pequena pode abrir caminho para uma vida cheia da glória de Deus. Desde o princípio, a comida nunca foi apenas uma questão de fome, mas sim um campo de batalha espiritual. Você se lembra do que aconteceu no jardim do Éden? Eva não foi seduzida por força ou poder, mas por um fruto atraente aos olhos e desejável para comer. Algo aparentemente inofensivo, que se tornou a porta de entrada para a queda de toda a humanidade. Gênesis 3:6 mostra com clareza a tentação. Começou com o olhar, o desejo e o esquecimento da instrução do Senhor. De maneira semelhante, o povo de Israel, após ser liberto da escravidão no Egito, começou a reclamar por não ter carne, peixe, alho e cebola como antes, e desprezaram o maná, o alimento sobrenatural enviado por Deus. Eles não estavam famintos, estavam com saudades do sabor das correntes. E aqui está o perigo: enquanto o paladar não for liberto, a alma continuará cativa. No Novo Testamento, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo com pão. Depois de 40 dias de jejum, o tentador não usou força. Apenas sugeriu: transforme estas pedras em pão. Mas ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa foi uma declaração poderosa sobre prioridades espirituais. A fome da palavra é mais vital que a fome física. E você se lembra de Daniel. Em uma cultura pagã, ele decidiu não se contaminar com os alimentos proibidos pela lei de Deus, mesmo sob risco de punição. Aquilo não foi apenas uma escolha alimentar, foi um ato de fidelidade. Daniel 1:8 afirma que ele decidiu firmemente não se contaminar. Todas essas histórias nos mostram uma verdade profunda. A comida pode ser um teste de adoração. É através dela que revelamos quem realmente ocupa o trono da nossa vida: o nosso apetite ou o Senhor. E você vai escolher a palavra de Deus ou o prazer momentâneo. Essa não é uma história antiga. É uma escolha diária. Você já se perguntou por que, em momentos de confusão emocional, um simples pedaço de bolo pode trazer alívio imediato? Isso não é milagre. É a reação do cérebro ao contato com o açúcar refinado. Quando ingerimos algo muito doce, o cérebro libera a dopamina, uma substância que nos dá a sensação de prazer, leveza e vontade de repetir a dose. Mas como uma onda artificial, esse prazer dura pouco. E logo vem o cansaço, a ansiedade e o desejo por mais doce. Assim você entra em um ciclo que parece inofensivo, mas que, na verdade, está controlando sua mente diariamente. O mais assustador não é o doce em si. É quando já não conseguimos distinguir entre satisfação física e escravidão espiritual. O açúcar refinado já perdeu todo o valor nutricional, mas tem um potencial viciante semelhante a drogas leves. Ele engana o paladar e enfraquece nossa sensibilidade à voz de Deus. A Bíblia não proíbe o açúcar, mas nos ensina sobre o domínio próprio e a não nos deixarmos dominar por nada. 1 Coríntios 6:12. Quando um doce faz você perder o controle, quando sua paz depende dele, é hora de parar e orar. Fomos criados para servir a Deus, não ao nosso apetite. Então, da próxima vez que for colocar um doce na boca, pergunte a si mesmo: estou comendo para viver ou vivendo para comer? Escolha a liberdade e não o prazer momentâneo, porque a verdadeira liberdade só existe quando o corpo é guiado pelo espírito, e não pela dopamina. Se você já lutou contra o desejo por doces, escreva nos comentários: eu escolho o domínio próprio, para que juntos possamos escolher a liberdade no espírito e não a submissão aos impulsos passageiros. Você já se perguntou por que, quanto mais alimentos prontos você consome, mais cansado, letárgico e distraído se sente?
Isso não é coincidência. Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, salsichas, macarrão instantâneo e refeições congeladas, estão cheios de aditivos artificiais e gorduras trans, que a ciência já reconheceu como causas principais de inflamação crônica, desequilíbrios hormonais e confusão mental. Mas além das consequências físicas, existe um risco espiritual sério. Esses alimentos prejudicam sua clareza mental e sensibilidade para ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a vigiar e orar. Mas como manter-se vigilante quando envenenamos o próprio corpo todos os dias com o que colocamos na boca? Quando a mente é bombardeada por substâncias químicas e os órgãos sobrecarregados por gorduras tóxicas, você não está apenas enfraquecido fisicamente. Sua fé também é afetada. Você se torna mais irritadiço, mais vulnerável às tentações, mais propenso ao desânimo, porque, sem perceber, entregou o controle do seu corpo a alimentos criados para viciar. Deus não te criou para depender de produtos industrializados. Ele te criou para viver em poder, em lucidez e em liberdade. Então, você tem coragem de deixar de lado aquilo que parece inofensivo, mas que está silenciosamente tomando o lugar da santidade em sua vida. Lembre-se, o domínio próprio é fruto do Espírito, e é justamente quando você rejeita o caminho mais fácil que começa a viver como um verdadeiro guerreiro espiritual. Vigilante firme e cheio da autoridade de Deus. Você já se perguntou se o que está comendo todos os dias é realmente inocente? Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, a Bíblia nos adverte: vocês não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Parece radical, mas no mundo de hoje, onde existem alimentos ligados a rituais, oferendas ou tradições espirituais contrárias à fé cristã, essa advertência se torna ainda mais relevante. Há comidas que não são apenas físicas, mas carregam contextos espirituais e simbologias incompatíveis com a santidade de Deus. Você não precisa participar diretamente de um ritual para ser afetado. Basta consumir sem discernimento e sem oração, e você já pode estar abrindo portas para influências espirituais negativas. Muitos cristãos se sentem confusos espiritualmente mornos com orações que parecem não passar do teto, sem perceber que o que estão ingerindo pode estar obscurecendo sua conexão com o Espírito Santo. Por isso, é preciso vigiar, não para viver com medo, mas para viver com sabedoria e santidade. Somos chamados a andar na luz, e a luz não se mistura com as trevas. Ore antes de consumir qualquer alimento. Pergunte ao Senhor: estou me conectando com algo que não te agrada? Não permita que sua mesa se torne lugar de enfraquecimento espiritual. Transforme-a em um altar, onde cada refeição é uma oferta de adoração. Porque quem vive com discernimento mantém sua liberdade espiritual, mesmo em um mundo repleto de tentações. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando a viver com mais vigilância em cada refeição, escreva nos comentários: eu escolho o discernimento. Vamos juntos manter a mesa como um lugar de adoração e clareza espiritual. Você depende de uma xícara de café toda manhã para começar o dia, ou precisa de bebidas energéticas para se manter acordado ao longo do dia. Pode parecer inofensivo, mas a verdade é que a cafeína está silenciosamente dominando a vida de milhões de pessoas, transformando a vigília em uma ilusão e roubando a verdadeira paz que o Espírito Santo deseja nos dar. Em vez de serem despertos pela palavra de Deus, muitos hoje só acordam quando consomem a dose certa de cafeína, sem perceber que isso já se tornou uma forma sutil de dependência. A Bíblia não proíbe a cafeína, mas nos chama ao domínio próprio, a não permitir que nada governe nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 12. E sabia:
Diversos estudos mostram que o consumo excessivo de cafeína pode causar insônia, arritmias cardíacas, ansiedade e até dificultar nossa sensibilidade espiritual, porque a mente fica constantemente em estado de agitação artificial. Essa é uma vigilância falsa, que custa caro. Ela impede o silêncio interior que nossa alma tanto precisa para encontrar-se com Deus. A pergunta, portanto, não é: a cafeína é pecado, mas sim quão no controle eu ainda estou das minhas escolhas. Se uma bebida te deixa ansioso, dependente e difícil de largar, talvez seja a hora de colocá-la diante do Senhor e pedir a Ele que restaure sua liberdade. Lembre-se, a verdadeira paz não vem da cafeína, vem da presença de Deus. Você já se perguntou: por que estou comendo isso? Será que é algo que Deus quer que eu coloque no meu corpo? Ou é apenas por hábito, emoção ou conveniência? Em 1 Tessalonicenses 5:21, a Bíblia nos ensina: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Esse versículo não se aplica apenas a doutrinas ou atitudes morais. Ele também se aplica ao prato que está diante de você. Porque o hábito alimentar não é apenas uma questão de nutrição, mas um reflexo direto do discernimento espiritual. Cada vez que você coloca algo na boca, está fazendo uma escolha. E essa escolha pode te aproximar da vida, ou te levar ao cansaço, à dependência ou ao distanciamento de Deus. No mundo moderno, somos bombardeados por alimentos industrializados, porções exageradas e propagandas que prometem alegria em cada mordida. Mas sabia que a falta de discernimento tem aberto portas para influências que silenciosamente destroem nosso corpo e nossa vida espiritual. Quem não discerne é facilmente guiado pelas emoções. Come por tristeza, por exaustão para fugir da realidade. Mas quem vive segundo o Espírito é aquele que aprende a fazer a pergunta certa antes de cada decisão. Isso me aproxima da obediência a Deus, ou apenas me enfraquece, física e espiritualmente. Discernimento é um presente de Deus para aqueles que escolhem viver despertos. Não vem da sabedoria do mundo, mas do enchimento do Espírito Santo. E quando você começa a praticar o discernimento diariamente, começando por aquilo que come e bebe, sua mente se torna mais clara, seu coração mais sensível e sua caminhada espiritual mais firme. Então, comece hoje com a refeição à sua frente. Examine tudo. E escolha o que é bom para o corpo que é templo, para a alma que é lâmpada, e para Deus que é digno de toda adoração. Porque Ele não vê apenas o que você come, Ele vê o porquê. E o porquê revela para quem você está vivendo. Você já sentiu como se sua alma estivesse bloqueada, como se estivesse tentando ouvir a voz de Deus, mas tudo ao redor estivesse abafado. Talvez você esteja orando, lendo a Bíblia, buscando a presença dele. Mas algo parece ter tirado sua sensibilidade espiritual. Irmãos e irmãs, às vezes o problema não está na oração, mas no prato à sua frente. Existe um princípio antigo, poderoso e cheio de autoridade espiritual, mas hoje, quase esquecido o jejum. Em Isaías 58:6 está escrito: acaso não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Segundo a Bíblia, jejuar não é autoflagelo. É um ato espiritual de libertação. Quando o corpo é disciplinado, o espírito se eleva. Quando o estômago sente fome, o coração passa a ansiar pelas coisas do alto. E é exatamente aí que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. Perceba, Jesus não iniciou seu ministério com um sermão, mas com um jejum de 40 dias no deserto. Por quê? Porque ele sabia que antes de vencer lá fora, era preciso vencer por dentro. A primeira tentação de Satanás não foi fama nem poder, foi pão. Porque o inimigo entende, se você não domina sua fome, dificilmente obedecerá com fidelidade. Se o corpo é o templo jejuar,
é limpar o altar interior. Muitos acham que jejuar é apenas ficar sem comer. Mas isso é um grande equívoco. Jejuar é convidar Deus a ocupar o espaço que antes era governado pela comida. É declarar com ousadia: Senhor, não vivo só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. No jejum, você fecha a porta da carne para abrir a porta do espírito. Você rejeita o que é temporário para receber o que é eterno. Há muitos testemunhos de pessoas que, ao jejuarem, sentiram clareza mental, libertação interior e um retorno da paz do Espírito Santo. Por quê? Porque o jejum não afeta apenas o corpo. Ele quebra correntes invisíveis de hábito vício e estagnação espiritual. O jejum, quando feito com propósito, é uma arma espiritual para retomar a liberdade que Deus já te concedeu. Você está enfrentando uma estagnação espiritual. Sua vida de oração está fria, sua fé apagada, sua mente confusa. Talvez seja a hora de praticar o que a Bíblia ensina: há milênios jejuar. Não para forçar Deus a agir, mas para abrir seu coração ao que Ele já está pronto para derramar. O jejum não muda Deus, muda você. E quando você muda, começa a caminhar na verdadeira liberdade. Deus está esperando por você, nesse lugar de silêncio e entrega. Comece uma refeição um dia, uma pequena decisão, e dê espaço para Ele. Não tema a fome. Deixe que ela te leve à plenitude do Espírito Santo, pois, como promete Isaías 58, quando você jejua do modo certo, sua luz nascerá como o amanhecer, e sua cura brotará rapidamente. Jejuar não é apenas um ato, é uma declaração de guerra. Eu não vivo pela carne, mas por Deus. Você já se perguntou a quem realmente pertence este corpo? Ele não é apenas uma máquina biológica que nos permite trabalhar, comer, dormir ou nos mover. O corpo é um templo vivo, o lugar onde Deus escolheu habitar. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo nos exorta com urgência: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso não é apenas um convite, é uma declaração de restauração. Seu corpo não foi feito para os desejos, os vícios ou a indulgência, mas é uma propriedade sagrada confiada a você. Hoje, muitos vivem sem consciência da santidade do corpo. Permitem que açúcar, gorduras tóxicas, cafeína e alimentos ligados a rituais pagãos entrem diariamente sem perceber que estão inconscientemente transformando a mesa em um altar para as trevas. Um corpo cansado, viciado e desregulado não só compromete a saúde física, mas também enfraquece a percepção da presença de Deus. Como ouvir o Espírito Santo se sua mente está agitada por dopamina artificial de doces? Como entrar em oração profunda se seu corpo está tremendo de café? Como experimentar a alegria espiritual se sua alma aprendeu a buscar consolo na comida? Restaurar o templo físico não significa seguir dietas extremas ou buscar um corpo idealizado. É um ato de reverência à presença de Deus dentro de você. É a coragem de parar, refletir e escolher o que gera vida ao corpo e à alma. Imagine cada refeição como uma oportunidade de adoração. Cada vez que você escolhe água, ao invés de refrigerante, vegetais frescos, ao invés de carne processada, você está reconstruindo o altar de Deus dentro do seu corpo. Lembre-se, ninguém pode fazer isso por você. É você quem oferece esse sacrifício. E é nesse processo de restauração que Deus age. Quando você passa a se alimentar com consciência e rejeita o que vicia, perceberá a mente mais clara, o sono mais profundo, a energia renovada e, o mais importante, a alegria santa de um templo renovado. Deus te dá força para dizer, não sabedoria, para discernir o que é bom, e coragem para ir contra a corrente de uma cultura consumista que domina este mundo. Você está pronto para restaurar seu templo. Não espere por um milagre. Comece hoje, com pequenas decisões.
Escolha alimentos puros, coma com atenção, ore antes de cada refeição e observe como Deus transforma você dia após dia. Seu corpo não é um fardo, é um instrumento de glória. E quando você o entrega como sacrifício vivo, os céus se abrem e o poder de Deus se manifesta. Ao remover os alimentos impuros da sua vida, você não está apenas cuidando da saúde, está fazendo um ato de fé. Ao jejuar de coisas que antes dominavam, você está testemunhando ao mundo que não vive mais para si, mas para aquele que te redimiu. Ao cuidar do seu corpo, você declara: Tu és meu Senhor, da alma e da carne. E é por meio dessa restauração que você entra numa vida cheia de poder, pois Deus só enche o que foi limpo e separado para Ele. Lembre-se, a restauração não acontece em um dia, mas começa com uma decisão, que hoje seja o dia em que você decide entrar nessa jornada, a jornada de restaurar o templo, o lugar que Deus quer chamar de lar. Você já sentiu sua mente embaralhada, como um novelo confuso, sem saber mais o que é verdade e o que é engano? Já teve a sensação de viver em um mundo barulhento, mas por dentro estar vazio? Isso não é só uma fase emocional, é um sinal de que você está vivendo em caos interior. E a Bíblia é clara, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Ou seja, onde o Senhor reina, há ordem divina. Mas onde o caos persiste, talvez ele já não seja mais o centro. O caos nem sempre vem de fora. Muitas vezes, ele começa nas pequenas escolhas diárias, uma alimentação desregrada, hábitos sem disciplina, uma vida sem pausas. Quando o corpo não é nutrido da forma certa, o espírito enfraquece e a alma perde sua sensibilidade. Alimentos carregados de açúcar, cafeína e gorduras industriais não apenas inflamam o corpo, eles também turvam a mente. Eles reduzem a clareza espiritual, dificultam ouvir o Espírito Santo e nos deixam vulneráveis a confusões e enganos. Deus não nos criou para vivermos em desordem. Ele é o Deus que estabelece ordem, desde as galáxias até o ritmo do seu coração. Por isso, quando alguém decide viver sob a ordem divina, começa a restaurar a conexão entre corpo-alma e Deus. Essa pessoa passa a comer com consciência, a descansar no tempo certo, a reservar momentos de silêncio para orar. E algo extraordinário acontece, a paz retorna, a clareza volta, a vida espiritual floresce no silêncio e na disciplina. Por outro lado, quem se entrega à pressa, à comida fácil, aos estimulantes e à distração constante, está sem perceber, destruindo a ordem que Deus deseja construir dentro de si. Não é um pecado escancarado. É uma negligência sutil. Alguém pode frequentar a igreja e ler a Bíblia, mas ainda assim viver em desordem interior. E por isso, não consegue sentir a direção do Espírito com clareza. Querido irmão, querida irmã, lembre-se, a paz não vem quando tudo ao redor está calmo. Ela vem de dentro, quando você vive alinhado com a ordem de Deus. Quando o que você come não apaga sua lucidez. Quando você diz não ao doce viciante para dizer sim à vigilância espiritual. Quando você escolhe renunciar ao conforto passageiro para entrar numa vida firme e estável. Quando você domina o apetite, o tempo e o espaço, é aí que Deus reina em você. Ordem não é rigidez. É a estrutura onde a presença de Deus se manifesta. Você não precisa viver como um monge, mas precisa saber o que te nutre e o que silenciosamente te controla. Reflita: o que eu comi hoje. Foi por fome, por ansiedade, por vício? Ou foi para glorificar a Deus? Nesse discernimento, você ouvirá o chamado do Senhor entrar numa nova estação de vida, marcada pela paz verdadeira. Comece hoje. Limpe a mesa, a geladeira e a mente. Remova o que gera confusão. Dê lugar à ordem que o Espírito deseja restaurar em você. Porque quando seu corpo entra em ordem, sua alma começa a ser curada,
e quando sua alma é curada, a paz reina como uma brisa suave ao amanhecer, te lembrando que você está vivendo na presença do Criador, o Deus de ordem e paz. Se você está pronto para restaurar a ordem em sua alma, escreva nos comentários: eu escolho a paz verdadeira. E vamos juntos entrar nessa nova estação com Ele, como nosso Senhor. Você já pensou que liberdade significa fazer o que quiser, comer o que der vontade e viver como bem entender? Mas a Bíblia é clara em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que isso significa? Que liberdade verdadeira não é seguir os desejos do momento, mas viver segundo a verdade. Ter discernimento para saber o que é certo e receber poder do Espírito Santo para escolher esse caminho. Muitos hoje vivem uma ilusão de liberdade, quando na verdade estão presos a coisas aparentemente inofensivas. Um refrigerante carregado de açúcar, um pacote de salgadinho encharcado em gordura, um café forte, que causa tremores, mas do qual não conseguem se libertar. O mundo chama isso de normal, mas para Deus, são correntes invisíveis que roubam a vigilância, a clareza e a sensibilidade dos seus filhos. Deus não te criou para ser escravo da carne. Ele te chamou para uma vida de domínio próprio, vigilância e poder. Mas você não pode viver no poder se é guiado por desejos desordenados. Não pode ouvir a voz de Deus com uma mente obscurecida por estimulantes. Não pode refletir a glória dele se o templo, seu corpo, está sendo destruído por alimentos nocivos. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é dizer não ao que destrói. Não por obrigação, mas por amor ao Pai. Você sabia que o inimigo não precisa aparecer de forma assustadora para controlar sua vida. Basta que ele te mantenha confuso. Basta que ele faça você acreditar que não tem problema que um pouco de açúcar, um pouco de gordura artificial, uma latinha energética por dia, não vai fazer mal. Mas aos poucos o discernimento se desgasta, o espírito se cansa e a fé esfria. É assim que o diabo age. Não com gritos, mas com o silêncio da rotina. Não com ataques diretos, mas com erosão lenta de escolhas sem discernimento. João 8,32. Não é só um versículo para decorar, é um alerta. Uma luz no meio da escuridão da cultura do consumo. Quando você entende que seu corpo é templo sagrado, você começa a mudar desde a raiz. Você deixa de comer para preencher um vazio emocional e começa a comer para honrar o Criador. Deixa de buscar consolo em doces e passa a encontrar paz na palavra. E quando vive assim, você está entrando na liberdade real. Liberdade de recusar o que destrói liberdade para viver saudável. Liberdade para ouvir a voz de Deus diariamente. Liberdade em Cristo é poder de restauração. É cair e levantar. É tropeçar, mas continuar. É reconhecer quando algo te escraviza e não esconder, mas entregar ao Pai. E sabe de uma coisa? Deus não espera você ser perfeito para te amar. Ele só espera que você se renda, para então agir. E a verdadeira liberdade começa nessa rendição. Hoje, se você percebe que está preso a algum alimento, não se envergonhe. Diga-o-se ao Senhor Pai: tenho alimentado a fome errada por tempo demais. Ensina-me a ter fome da verdade. Restaura em mim a liberdade que vem de ti. Quando você começa a discernir, quando tem coragem de abrir mão, mesmo que de um só hábito, isso já é uma vitória. E cada pequeno passo, quando dado em obediência, abre caminho para uma vida cheia do Espírito, poder e paz. Nunca se esqueça, você não foi criado para ser controlado pelo estômago, mas para andar na verdade. E onde a verdade reina, a liberdade floresce. Uma liberdade que não vem do mundo, não depende das emoções e não se abala com tentações, mas sim uma liberdade sólida, firmada na palavra viva. Hoje, escolha viver nessa luz.
Que cada refeição seja uma declaração: não sou mais escravo, sou filho do Deus Altíssimo. E essa é a liberdade eterna. Costumamos ouvir que o sono é o melhor remédio, mas você já parou para se perguntar por que Deus criou o ser humano com a necessidade de dormir? O sono não é apenas uma função biológica. Ele é parte sagrada do plano de Deus para proteger, nutrir e restaurar seus filhos. Em Salmos 127:2, está escrito: ao amado ele dá enquanto dorme. Isso significa que o descanso não é um luxo, mas um presente do Pai Celestial, um ato de cuidado divino. E se o sono vem de Deus, então tudo o que rouba esse descanso, como açúcar refinado, cafeína ou alimentos ultraprocessados, está silenciosamente indo contra o propósito dele para a sua vida. Hoje em dia, muitos vão para a cama com a mente agitada, o estômago sobrecarregado e o coração sem paz. E isso não é normal. Uma noite mal dormida não apenas cansa o corpo, ela enfraquece a vontade, embota o discernimento e torna a alma mais vulnerável às tentações do mundo. Neurocientistas já comprovaram, após apenas 2 noites de sono ruim, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo autocontrole, começa a falhar. E se você consome açúcar ou cafeína à tarde da noite, está sem perceber permitindo que Satanás perturbe o templo onde o Espírito Santo deseja habitar. Podemos orar com fervor e buscar a presença de Deus. Mas se o corpo está exausto, como poderemos escutar sua voz? Uma mente não descansada não consegue reconhecer a sabedoria do Pai. Um corpo esgotado buscará consolo em comida rápida, ao invés de buscar alívio no espírito. Já perdeu o sono por ter comido demais ou por beber refrigerante tarde da noite. Já passou o dia cansado por conta de um café no final da tarde. Esses são sinais claros de que a comida tem controlado seu ritmo biológico, quando quem deveria guiá-lo é o próprio Deus. A Bíblia enfatiza o descanso por uma razão. Em Gênesis, o próprio Deus descansou no 7º dia. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar que descansar é um ato de adoração. No ritmo frenético da vida moderna, o descanso se tornou um bem escasso. Corremos contra o tempo e ignoramos o corpo e a alma. Mas viver como se não precisássemos descansar é viver como se não precisássemos de Deus. A verdade é o inimigo não precisa fazer você pecar abertamente. Basta te manter cansado, distraído e esgotado, e longe das fontes espirituais. Um corpo exausto, ora menos. Uma mente privada de sono se irrita mais facilmente. Um espírito fatigado escolhe conveniência ao invés de santidade. Satanás sabe disso. Ele não precisa gritar. Basta deixar você se perder no caos que parece normal. E qual é a solução? Comece revendo seus hábitos à noite. Evite alimentos pesados, apimentados ou cheios de açúcar. Reduza a cafeína após o meio-dia. Separe um tempo tranquilo antes de dormir para orar. Ler a palavra ou apenas agradecer a Deus por mais um dia. O sono é uma rendição espiritual. É reconhecer que você não controla o tempo, mas que o Pai cuida de você enquanto dorme. Lembre-se, o alimento pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma armadilha. Se algo está roubando sua paz interior e comprometendo o sono que Deus lhe deu, tenha coragem para abrir mão. Nada vale mais do que sua comunhão com o Senhor. Que cada noite de sono seja um ato de adoração. Que seu corpo em cada célula declare: eu descanso em ti, porque tu és meu Senhor. Nesse lugar de descanso, você não apenas dormirá, você será restaurado. Não apenas acordará desperto, mas será guardado. E não apenas viverá com saúde, viverá com poder. Porque a vitória espiritual começa com obediência física. E às vezes, essa obediência é tão simples quanto dormir na hora certa com o coração em paz. Se você conhece alguém que está exausto sem dormir bem, ou vivendo em caos sem perceber,
Compartilhe essa mensagem. Talvez uma palavra sua hoje seja a porta de restauração para uma alma cansada. Costumamos dizer que dormir é o melhor remédio. Mas você já se perguntou por que Deus projetou o corpo humano para precisar descansar todos os dias? Talvez o sono não seja apenas um reflexo biológico para restaurar a energia, mas parte de um plano sagrado do Senhor para manter sua alma clara, firme e sensível à voz dele. A Bíblia afirma que Deus é o Deus da paz. E a verdadeira paz não nasce das circunstâncias externas, mas do interior do silêncio da confiança e de noites descansadas na presença dele. Mas em um mundo barulhento, acelerado e dominado por alimentos industrializados estimulantes e hábitos descontrolados, muitos estão perdendo esse presente divino. Uma noite sem dormir não só deixa você com sono, ela afeta profundamente seu estado emocional, mental e espiritual. Neurocientistas confirmam bastam poucos dias de sono ruim para que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, autocontrole e discernimento, perca boa parte da sua função. Você passa a tomar decisões precipitadas, a se irritar com facilidade e a cair em tentações. E a dificuldade em ouvir a voz de Deus se torna cada vez maior. E se você anda consumindo muito café, chá preto, bebidas energéticas ou açúcar à noite, pode estar sem querer se afastando do ritmo de descanso que o Senhor preparou para proteger sua mente e seu espírito. O inimigo nem precisa usar grandes pecados. Basta te tirar do eixo do sono. Porque uma alma cansada é uma alma vulnerável. Segundo a Bíblia, dormir também é um ato de entrega. Quem dorme em paz com gratidão e oração está confiando no Pai Celestial. Já quem dorme inquieto, cheio de açúcar, cafeína e ansiedade, está entregando o controle do seu corpo ao mundo e não ao Espírito Santo. Como pedir direção divina se sua mente está turva, seu corpo agitado e sua noite mal dormida? Você tem precisado de 2 ou 3 cafés por dia para funcionar. Já perdeu o sono por jantar tarde? Ou comer algo picante ou doce demais? Isso mostra que seu corpo está fora do ritmo que Deus planejou e que é hora de voltar. Salmos 127:2 declara: Deus dá o sono àqueles a quem ama. Não é só uma descrição, é uma promessa. O Senhor não quer apenas seu esforço, seu serviço, seu sacrifício, Ele também quer seu descanso. Mas como receber esse presente se sua geladeira está cheia de refrigerantes fast food e alimentos energéticos que, na verdade, drenam sua força e ofuscam sua alma? Não adianta orar por paz e depois escolher o que a destrói. Não adianta pedir vigilância espiritual se você vive em um ciclo de cafeína e privação de sono. Pare e reflita sua alimentação. O estresse e os hábitos noturnos estão roubando o descanso que Deus preparou para você. Você está vivendo em ritmo acelerado, dormindo mal e chamando isso de normal. Deus não criou você para funcionar sem parar. Ele criou o dia e a noite luz e escuridão, não para serem ignorados, mas seguidos. Quando você aprende a descansar, não por exaustão, mas por obediência, começa o processo de cura. O corpo se renova, o espírito se limpa, e no silêncio do sono, você começa a ouvir a voz de Deus com clareza outra vez. Se você está se sentindo cansado, desatento, espiritualmente apático, talvez não precise de respostas complicadas. Talvez você só precise descansar. Voltar aos princípios sagrados e simples, comer com sabedoria, beber com moderação, dormir com consciência, para restaurar sua alma. Entregue a Deus sua rotina, seus horários, sua alimentação e seu sono. Permita que Ele entre nos mínimos detalhes da sua vida, até mesmo no travesseiro em que você deita ou na xícara que segura à noite. Porque Ele não quer apenas que você sirva, Ele quer que você descanse nele. E quando isso acontece, você não está apenas se recuperando,
está vencendo. Vencendo o mundo, a tentação e o cansaço crônico que o inimigo tenta semear na sua jornada. Está pronto para viver diferente, começando por uma noite de sono guiada por Deus. Então, comece no jantar de hoje. Elimine o que tira seu sono, reduza a cafeína, desligue o celular 1 hora antes de dormir, ore e convide o Espírito Santo para reinar sobre sua noite. Dormir no Senhor não é apenas relaxar, é guerrear pela paz. E quem aprende a dormir na presença de Deus, acorda com um espírito forte para enfrentar qualquer coisa no dia seguinte. Se você quer entrar em uma nova temporada de descanso espiritual com o Senhor, escreva nos comentários: eu escolho dormir em paz com o Senhor. E deixe que Ele guarde seu sono, sua vigília e seu futuro. Você já abriu a geladeira, não por fome, mas por solidão. Já levou algo à boca, tentando acalmar a ansiedade dentro do peito? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitos de nós, em vez de buscar o conforto no Senhor, acabamos recorrendo à comida como um consolo passageiro. Mas a palavra de Deus nos ensina outra coisa. O alimento é uma dádiva divina para sustentar o corpo, não um remédio para curar uma alma ferida. Quando a tristeza, a angústia ou o vazio se aproximam, caímos facilmente em um hábito sutil comer por emoção. E é aí, nesse costume aparentemente inofensivo, que o inimigo planta uma forma de escravidão invisível. Uma que enfraquece nossa sensibilidade ao Espírito Santo, apaga o discernimento espiritual e nos afasta da verdadeira fonte da vida. Lembre-se, emoção não é pecado. Mas quando deixamos que ela dite nossas ações, especialmente ao comer, estamos entregando o controle a algo que não vem de Deus. O Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele não nos abandona em meio à exaustão emocional. Ele nos espera não com um doce na mão, mas com braços abertos prontos para curar. Mas o que vemos no mundo atual? Uma sociedade que celebra a conveniência, que exalta o prazer imediato e nos incentiva a nos presentear com fast food doces e gorduras tóxicas. O consolo de Deus está sendo trocado por alimentos viciantes, que sem que percebamos, aprisionam nossa alma. O estômago pode estar cheio, mas o espírito segue faminto. O sabor pode ser doce, mas a paz verdadeira vai embora em silêncio. Deus não está calado diante dessa batalha. Isaías 61:1 declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar libertação aos cativos. Se o seu coração está em pedaços, Deus não está te chamando para a geladeira. Ele está te chamando para os seus pés. Quando a emoção vier com força, ao invés de comer mais um salgadinho, ajoelhe-se. Ore. Louve. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. A ciência já confirmou a gratidão reduz a ansiedade, regula hormônios e quebra o ciclo da alimentação impulsiva. Mas isso não é novidade para quem crê. A Bíblia sempre ensinou: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Você percebe? Emoções são reais, mas a nossa reação a elas é uma escolha. Comer em estado emocional não cura a alma, apenas fortalece as correntes. Quanto mais comemos sem discernimento, mais nos afastamos do que vem do Espírito e nos inclinamos à carne. Mas Deus não te deixa preso nesse ciclo. Ele te chama para fora da escuridão da dependência emocional, para longe da mesa cheia de comida, mas vazia de vida rumo à luz da cura e da restauração. E sabe por onde começar por hoje? Não é necessário mudar tudo de uma vez. Comece com uma escolha. Quando as emoções te invadirem, ore ao invés de devorar. Escute ao invés de mastigar. Agradeça ao invés de reclamar. E então, o milagre começa,
Sua alma encontra alívio, seu espírito se fortalece e seu corpo se liberta passo a passo daquilo que nunca veio de Deus. Não permita mais que o alimento fale por sua solidão. Deixe que a gratidão à presença dele e o amor que não falha façam a cura, de dentro para fora. Se você conhece alguém que está lutando silenciosamente com suas emoções através da comida, compartilhe essa mensagem. Às vezes, uma palavra suave pode ser a porta de entrada para a restauração que Deus já preparou. Nosso corpo não precisa apenas de alimento físico, ele também anseia por santidade. Em um mundo onde fast food, refrigerantes e comidas gordurosas são exaltados como símbolos de progresso e praticidade, o povo de Deus é chamado a viver diferente. Não por nos acharmos melhores, mas porque fomos santificados para viver sob um padrão mais elevado. Já se perguntou se cada refeição sua glorifica a Deus? Será que o que você põe na boca é um ato de adoração ou um reflexo de impulsos não controlados? Em 1 Coríntios 10, 31, está escrito: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Construir um hábito alimentar santo não acontece de um dia para o outro. É uma jornada diária de disciplina, gratidão e discernimento espiritual. Começa com atitudes simples como planejar conscientemente as refeições, escolhendo alimentos que nutram não apenas o corpo, mas também estejam alinhados com uma vida de sobriedade e reverência. Mais do que olhar os rótulos nutricionais, devemos perguntar: este alimento me domina? Ele fortalece minha conexão com Deus ou me afasta dele? Homens de fé, como Daniel, entenderam isso. Daniel 1:8 diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Aquilo não era legalismo ou ascetismo. Era uma escolha deliberada para manter pureza física e espiritual. Se um jovem em terra estrangeira foi capaz de honrar a Deus com suas escolhas alimentares, quanto mais nós, guiados pelo Espírito Santo, podemos fazer o mesmo. Não por força própria, mas pelo auxílio do Senhor. Tudo começa com planejamento. Não deixe que o cansaço, a propaganda ou o humor decidam o que você vai comer. Planeje com sabedoria. Prefira alimentos frescos minimamente processados, ricos em nutrientes. Evite produtos ultraprocessados carregados de açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos. Essas coisas não atacam apenas o corpo. Elas embotam o discernimento e silenciam a voz de Deus em nossa mente. Um espírito sensível habita em um corpo desperto e saudável. E mais pratique o domínio próprio, não só de vez em quando, mas todos os dias. A tentação está em todo lugar nos corredores do supermercado, nas telas de publicidade, até na sua geladeira. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo já lhe deu seu fruto. E entre eles está o autocontrole. Gálatas 5:22. Quando você rejeita um doce ou uma fritura nociva, não está apenas cuidando do seu coração físico, está fortalecendo o seu coração espiritual. Está reconquistando o domínio que o inimigo quer roubar. Cada refeição, cada escolha, é uma oportunidade para discernir. Antes de estender a mão para qualquer alimento, pare e ore, Senhor, isso te glorifica. Essa pergunta simples pode transformar sua vida. Não pense que Deus não se importa com o que você come. Ele se importa porque Ele quer que você viva com plenitude, força e clareza para cumprir o propósito que Ele te deu. E por fim, cultive a gratidão. Não coma apressadamente ou distraído. Coma com atenção, coma com propósito. Cada garfada que alimenta o seu corpo é também uma chance de elevar um louvor ao Criador. Quando você vive com gratidão, automaticamente começa a dizer não ao que não edifica, e sim ao que promove saúde e santidade. É assim que você transforma suas refeições diárias em um verdadeiro altar de adoração. Irmão e irmã,
Alimentação não é só coisa do corpo. É um campo de batalha. Mas a boa notícia é você não estar lutando sozinho. Quando você escolhe a santidade em cada detalhe, no cardápio, no ritmo, no coração, você está edificando uma vida espiritual mais forte, mais sábia e mais cheia de poder. Não espere mais um dia. Que hoje seja o seu recomeço. Não por medo, mas por amor ao Deus que deseja fazer morada em você. Se você conhece alguém que luta com maus hábitos ou deseja viver com mais consciência diante do Senhor, compartilhe essa mensagem. Ela pode ser o início de uma jornada sagrada de cura, para um corpo, uma alma e uma fé que estão famintos por mais de Deus. Chegamos ao ponto decisivo. Ao longo desta jornada, desvendamos as máscaras de 4 grupos de alimentos aparentemente inofensivos, mas que na verdade são portas sutis para o inimigo influenciar nosso corpo, nossa mente e nossa vida espiritual. O açúcar refinado, os alimentos ultraprocessados, as bebidas estimulantes e os produtos ligados a rituais pagãos. E agora é hora de agir. Não é apenas uma escolha ibá. Alimentar é um marco espiritual. É o momento em que você decide não só mudar o que come, mas consagrar seu corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus. A palavra é clara, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Mesmo os atos mais simples, como comer e beber quando feitos com intenção santa, tornam-se adoração. Se você sente seu coração estremecer, agora não ignore isso. Não é só uma emoção. É o Espírito Santo chamando você para sair da zona de conforto da dependência silenciosa e entrar numa nova vida. Uma vida guiada por discernimento, fortalecida pelo domínio próprio e envolvida por gratidão. A transformação verdadeira não começa com uma nova dieta, mas com uma rendição. Pai, eu não quero viver para satisfazer meus desejos, mas para Ti glorificar. Ao abandonar os alimentos que Satanás usa para manipular seu corpo, você está dizendo não apenas ao paladar, mas aos poderes das trevas que tentam ocupar o lugar que pertence a Deus. Ao dizer não às bebidas viciantes, você protege seus órgãos. Mas mais que isso, recupera a clareza espiritual para ouvir a voz do céu. Ao evitar alimentos ligados a práticas espirituais enganosas, você declara: somente o Senhor é digno de toda adoração. E ao rejeitar o açúcar que adormece sua alma, você devolve o trono do seu coração, àquele que é o único digno de governar. Esse é o tempo de se levantar, não mais adiar. Vá até sua cozinha, olhe seus armários, sua geladeira. Ore antes de comprar. Pergunte a Deus: essa escolha te agrada, Senhor? Coma com gratidão. Beba com reverência. Porque cada refeição é uma chance de decidir quem governa seu interior, a carne ou o espírito. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. O Espírito Santo está contigo. Junte-se a outros que compartilham dessa visão. Que cada não dito a um velho hábito seja um sim a um futuro cheio da presença de Deus. Viva como alguém que entende que cada gole, cada mordida, cada decisão, por menor que seja, é parte de um quadro maior de obediência e santificação. Porque é nas pequenas escolhas que o reino de Deus se manifesta. E se hoje você decidir abandonar esses 4 grupos alimentares, não por regras humanas, mas por amor ao Criador, saiba que você está reescrevendo a sua história espiritual. Viva como a beba, para a glória de Deus. Que sua vida seja uma prova viva de que o Senhor ainda reina, cura e liberta. Em cada refeição, em cada copo d'água, em cada decisão do seu dia. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que anseia por renovação no corpo e no espírito. Um pequeno gesto seu hoje pode ser a porta para uma grande cura na vida de outro. Não guarde essa verdade para si. Deixe que a palavra de Deus se espalhe. Refeição por refeição, família,
por família, coração por coração,